Hoje nós vamos ter um tema muito legal que eu não conhecia esse tema e é com Arthur Capano sobre o que é narcisismo, como que a lei atua nisso. Oi, Boa noite, Alexandre, tudo bem? tudo bem? E você, Arthur? Como Tudo você está? certo, tudo certo. Boa noite. Que bom que deu certo essa live e você está aqui. E para quem não te conhece, eu gostaria que você, o Arthur Capano, se apresentasse para as pessoas. Perfeito. Primeiramente, gostaria de te agradecer pelo convite, né, Alexandre? É muito feliz mesmo de ter participado com você. A gente já conversou um pouquinho, né? A gente já falou algumas coisas e eu acredito que é certeza que a gente vai ter bastante assunto para falar. E falando de mim, né, especificamente, boa noite, pessoal, tudo bem? Eu advogo, né, na área principalmente de família e também criminal, mas o meu foco ele é atuar contra pessoas que foram vítimas, atuar contra narcisistas, né, e em favor de pessoas que foram vítimas desses narcisistas, né? E a relação com o narcisista ela pode acontecer em qualquer lugar. Não é só em relações de família, normalmente é em relação de família, mas ela acontece em outros lugares, né? Por exemplo, relação de trabalho, relação com um amigo, na escola, até na igreja, né? A gente verifica aí muitos narcisistas vestidos de líder religioso, de líder espiritual, então acaba que abrange muita coisa, né? Então, mais ou menos esse é o meu trabalho, né? Eu falo não só sobre advocacia, mas também de temas variados do direito, de espiritualidade, de filosofia, porque eu sei que tudo isso está integrado no mesmo raciocínio, né? E a gente Boa veio noite, Eric. combinando hoje, azul e azul. Sim, sim, é verdade, é Azul, verdade. azul e azul. Só para um pouco brincar, eu tinha um amigo advogado e ele falava que os casos eram iguais do Casos de Família, da televisão da Cristina Rocha. E você atua na vara da família. Também atuava na vara da família. E é meio semelhante mesmo os casos, assim, os problemas do Sim, programa? É? é muito semelhante, é muito semelhante. Inclusive, eu postei um story ontem, né, que era um advogado encenando como que é entrar numa numa audiência de família, né? E aí era ele colocando um colete, assim, super estressado, tipo, vamos preparar, como se fosse um reserva, né, entrando para um jogo de futebol. Costuma ser muito tenso mesmo, porque quem tá no meio disso tudo, né, de um término, de um relacionamento, quem sofreu abuso, essa pessoa normalmente ela não está na plena faculdade mental dela, né? Ela não está em plena consciência. E assim, eu não julgo se isso é ruim, se isso é bom, se isso é bom. E sim, eu tento entender que não tem como você terminar o relacionamento com alguém, sofrer abuso de alguém e estar plenamente ciente das suas próprias razões. Então acaba tendo muita briga, né? Muita discussão, às vezes boba dentro da audiência, mas é isso, né? É o meu trabalho, eu É o gosto. programa do Ratinho, mas mais comportado, né? O juiz está lá, não tem o É, Marquito, não tem ninguém. Bem, para a gente aham, entender, por exemplo, muita gente não sabe e eu também não sei a definição certa. O que é uma pessoa narcisista? sim. Então, muitas pessoas, Alexandre, perguntam isso, né? E a verdade se você perguntar até para um profissional que é da área mesmo, um psicólogo, um psiquiatra, até entre eles vai ter divergências na denominação, na conceitualização de um narcisista, porque é algo que não é como se fosse assim, por exemplo, um braço quebrado que você faz um raio-x e você constata se está quebrado ou se não está. É algo que depende da subjetividade, não só da pessoa que está sendo analisada, como do analisador. Então, por exemplo, se o analisador ele tem um contexto de vida que não passou por muitos traumas, se ele não tem muita experiência, né? Às vezes é um médico jovem, um psicólogo jovem, ele vai analisar a pessoa ali e ele não vai ter esse background, né? Esse contexto para analisar. Ele vai talvez ali rotular que às vezes é uma depressão genérica, né? Digamos assim. Boa noite. O Jim, meu amigo ali, boa noite, Jim, tudo Boa bem? noite, E Vitor, aí, tudo bem? Tá entrando. boa noite, pessoal. E aí, o que que acontece? A pessoa ela vai julgar também, né, o psicólogo, o psiquiatra, de acordo com o próprio background que ela tem. Então, às vezes, e aí vamos supor, você pega um profissional muito jovem e analisa uma pessoa, aí fala, não tem nada. Aí você pega um profissional muito antigo, aí fala, não, tem uma série de coisas aqui. Então,
a gente parte do pressuposto que são traços, né? São elementos que você pode chegar nessa conclusão. É óbvio que, como eu falei, não é algo objetivo, então às vezes acaba tendo uma certa polêmica, né? Do tipo assim, mas então o que que é narcisista? Você pode acusar quem você quiser que é narcisista, que é psicopata, que é bipolar. Pois é, né? Ultimamente acabou ficando um pouco um vício de rotular as coisas, né? Sim, todo mundo rotula ainda politicamente, a gente vê, se você dá uma opinião, a pessoa já rotula, ou você dá outra, a pessoa já rotula, mas não vamos entrar nesse mérito político que eu também não gosto. Aham. Mas como que você pode identificar uma pessoa narcisista perto de você? Alguns sinais, tem alguns sinais, alguns comportamentos clássicos de um Aham. narcisista que são comuns para todos? Então, olha só que coisa, né? Quando você se depara com uma pessoa narcisista, num aspecto externo, então, por exemplo, assim, eu conversei na fila do banco, eu conversei no mercado, eu conversei superficialmente num bar, num restaurante. Essa pessoa, ela sabe, na verdade, o que que ela é e ela não vai querer transparecer para você. Então, na verdade, você jamais vai desconfiar dessa pessoa, que é um lobo em pele de cordeiro. E pele de cordeiro, você só vai descobrir quando você está num relacionamento mais íntimo com essa pessoa, seja dentro do trabalho, quando você começa a se relacionar com essa pessoa, ou nem se relacionar, às vezes por exemplo, assim, um cunhado, ou é a sogra, mas está ali naquele ambiente familiar, e aí ela se revela, e os traços que normalmente são os mais característicos são, por exemplo, fazer manipulações, né, que a gente chama dentro do público que conhece o narcisismo, então a gente chama de triangulação, que é uma manipulação mais complexa, que seria, por exemplo, assim, você fala mal de A para B e você fala mal de B para A e você se coloca como mediador dessa situação. Do tipo, o fulaninho Legal. ali falou mal de você e aí você sabe, é uma coisa tão sutil que ele vira um leva e traz e se coloca como salvador. Só que aí, para você descobrir, são meses, às vezes anos depois disso, sabe? E ele pode ter até inventado isso também. Com certeza, falando, por exemplo, uma verdade, uma coisa que tem elementos de verdade, mas elementos de mentira. Aí, assim, fica praticamente impossível de você desvendar algo desse jeito, porque é palavra contra palavra. E depois, se ele negar, né? E se ele mentir? A Creuza Maciel, 36, comentou assim: narcisistas querem dominar. Se faz de vítima, te faz sentir inferior. Tá correto ou tá falsa essa afirmação da É isso Creuza? mesmo, é isso mesmo. Porque eles precisam fazer com que outra pessoa se sinta inferior para que eles possam se sentir superiores, né? Eles não têm aquele pensamento assim, ó, todo mundo vai ficar bem, todo mundo é bom. Não. Se para ele ser bom, alguém tem que ser ruim. Por isso que eles humilham, por isso que eles xingam, rebaixam a pessoa, né? E na frente de todo mundo. Eles querem dominar também, não no particular, mas também na frente de todo mundo. Ele é meu, eu mando nele. Também acontece Sim, isso ou não? é. Assim, o que que acontece? Quando a gente tem dois tipos, né? Duas classificações principais de narcisistas. Tem os narcisistas grandiosos, né? Que são os clássicos, e eles fazem exatamente isso que você falou, Alexandre. Eles dominam na frente dos outros, meio que falando que você seria uma propriedade deles, mas os ocultos, eles trabalham com raciocínio inverso, né? Eles gostam de ser a vítima da situação, né? Eles são vítimas profissionais. Normalmente é aquela pessoa que fica muitas vezes doente, que ela é sempre dependente dos outros, tudo tem que fazer para ela, e aí você acaba de fora você fala, pô, mas essa pessoa é dependente. Então, só que na verdade, com esses pedidos que ela faz, ela acaba vinculando todo mundo ali, ela acaba sugando uma energia financeira da família, entendeu? A Lori Lemos está perguntando se tem cura, tratamento para esse transtorno. Eu quero perguntar, é um transtorno ou um comportamento? É um transtorno de Ah, personalidade. é um É um transtorno. transtorno. Sim, isso significa que quando a gente fala que é um transtorno de personalidade, é algo intrínseco da personalidade da pessoa. É como se o cérebro ou a personalidade, né, o caráter dela, fossem moldados dessa forma, fossem construídos dessa forma, e por causa disso não tem como você curar. É como se simplesmente é do jeito que foi construído, né? Do jeito que eu digo construído, tem influências genéticas, tem influência do ambiente, mas é desse jeito. E aí, por causa disso, não tem cura, né? Quem for pesquisar e quem for mais curioso vai pesquisar,
Tem gente que busca tratamento para isso, tem gente que tenta internar o pai, a mãe, o marido e tal, mas nunca dá certo, porque não é que eles não possam ser curados, eles simplesmente não querem. Se você for colocar um narcisista no psicólogo, o psicólogo vai começar a desvendar ele e ele sai. Vários casos de clientes aconteceu isso, né? Do tipo, foram tentar fazer uma terapia familiar e simplesmente depois que começou a tocar nas feridas, né? Porque a terapia faz isso, é para fazer isso. Simplesmente o narcisista vai embora e desiste por uma desculpa furada. O mecanismo, a Lori Lemos está perguntando, o mecanismo de defesa deles é sempre a mentira? Eles sempre usam a mentira para manipular, para jogar, para ganhar o jogo do relacionamento? Então, o que acontece? É uma das armas, do arsenal gigantesco de armas que eles têm, né? Eu gosto de falar que todo narcisista, ele é necessariamente mitomaníaco, né? Que seria o quê? É o vício em mentir, né? É como se fosse algo assim natural. É como se fosse, por exemplo, você consegue pegar quem já conhece há muito tempo e começa a analisar, tá vivendo muito tempo com a pessoa e começa a cair a máscara, começa a perceber isso. O narcisista ou a narcisista, eles mentem mesmo quando eles não têm necessidade de mentir ou quando essa mentira não vai trazer um benefício para eles. Parece, às vezes, simplesmente mentir, por esporte, sabe? O narcisista também ele quer que você vai atrás dele. Por exemplo, assim, ele não convida para nada, você para jantar, para sair, para ir ao cinema, mas ele quer ser convidado também. O narcisista é essa personalidade ou não? O que que Não, esse daí, essa pessoa que você narrou, já seria mais assim, pelo menos superficialmente, alguém ali que talvez precise de uma validação, né? Alguém que se sente excluído e quer ser entrão nas coisas. Normalmente, o narcisista ele não tem esse tipo de perfil, porque ele não, quando ele pede algo assim muito descaradamente, acaba que, pelo menos no entender deles, ele acaba se submetendo demais. Então ele prefere, ao invés de te pedir, ele prefere te manipular para você chamar ele, do tipo, por exemplo, fingindo ser seu amigão. Né? Eles têm muito uma técnica que. Pode falar, Alexandre. Uma frase comum deles, você não me ama mais. Poderia ser cabendo na narcisista também? Essa frase, você não me ama mais, normalmente é utilizado em contextos que, por exemplo, ele vê que ele está perdendo a influência dentro do relacionamento. Então ele fala alguma mentira, né? Ele coloca alguma suspeita que não existe, do tipo, pô, você está me traindo, então quer dizer que você está querendo terminar comigo, para que a outra pessoa fale, não, peraí, não é isso. E aí você acaba retornando, você acaba voltando ao relacionamento do jeito que ele quer. Quando ele vê que você está saindo, opa, pode voltar para cá. Isso é chamado de love bombing, né? Dentro da psicologia, né? Tem o hovering também, que é muito similar. Você fez psicologia ou você teve que se aprofundar muito no estudo para entender, Não, esses casos? Então, Alexandre, eu não cursei psicologia, eu sou formado em direito mesmo, né? Sou advogado, mas o que acontece, né? Eu comecei a fazer esse conteúdo porque eu identifiquei que o meu pai, ele possivelmente é uma pessoa narcisista. Então, quando é alguém tão íntimo, seu pai, mãe, o namorado, namorada, esposo, acaba que molda a sua vida inteira. Então, o que acontece? Você acaba meio que embarcando numa jornada de autodescoberta. Cada vez que você descobre mais sobre essa pessoa, você descobre também sobre você. Porque o que ela fez ressoou em você também. Então eu acabei tendo que estudar muito esses termos, essas coisas assim. A Lori Lemos está perguntando aqui. Eles não amam ninguém de verdade, nem os filhos, os Olha narcisistas? só, essa pergunta é sensacional porque, mas já respondendo, não, eles só amam eles mesmos. E eu vou explicar o porquê. Tem um post no Instagram que lá eu falei sobre o mito de Narciso, né? E quando a gente fala narcisista, veio justamente do mito de Narciso, que é É um um grego, mito, né? É um é um grego. mito extraído, exatamente, Ele é da cultura grega, né? Da mitologia grega. E nessa história conta o quê? Tinha um Narciso, por N motivos, né? Ele acabou sendo enfeitiçado, de modo que ele, quando ele olhou para o rio da água que estava enfeitiçada, ele se enxergou. E aí ele viu o reflexo dele. Só que ele foi como se fosse assim, um cupido
para ele mesmo. Ele ficou apaixonado no reflexo dele, até que ele ficou ali. Ele não conseguia fazer outra coisa porque ele era tão apaixonado nele que ele acabou morrendo, só olhando o próprio reflexo. Isso mostra o quê? Que no inconsciente do narcisista não interessa mais nada, nem mulher, nem filho. Inclusive, nessa história, tem uma ninfa que se chama Eco, e a Eco queria ficar com ele. Só que a Eco, na verdade, é a simbologia do dependente emocional, porque o Eco fala, 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 e você só ouve a sua própria voz. Você não ouve no caso Da Eco. dessa Da... ninfa, né, da Eco, ela queria conquistar o Narciso. Só que ela só ouvia a própria voz. Enquanto o Narciso não estava nem aí para ela, ele estava apaixonado pelo próprio reflexo. Então isso mostra essa conexão, sabe? Então, o narcisista é um egocêntrico ao extremo. Sim, é isso aí. Dá pra dizer que é isso. É E eles, exatamente isso. e eles nem, não têm empatia, ou eles não têm empatia pelas outras pessoas, né? Então, o que eu pude perceber é assim, a empatia, eles até são capazes de sentir empatia, de praticar simpatia, né, de ter um afeto com o outro. Só que esse afeto, essa empatia, sempre é condicionada. Ou seja, condicionada ao quê? Depende. Se ele verifica uma situação que é, digamos assim, benéfica para ele, que ele pode tirar alguma vantagem com aquilo, aí ele finge uma falsa aproximação, ajuda com dinheiro, ajuda com tempo, com trabalho, etc. Mas é sempre ali, né, na espreita, na sombra, para obter o que ele quer no fundo, entendeu? Um psicopata, pelo que eu sei, ele é muito sociável. Um narcisista também é sociável, carismático, ou depende de cada pessoa? Então, o que que acontece? É assim, o psicopata, na verdade, né, olhando assim nas classificações da psicologia, né, tem um dicionário, né, um livro que ele cataloga, digamos assim, todos os transtornos que tem. Esse livro ele se chama DSM-5. E cada transtorno é classificado em grupos, né, que são chamados de clusters. O cluster B, em específico, ele é o do narcisista e do transtorno de personalidade narcisista, e junto ali do lado tem o transtorno de personalidade antissocial, que também é chamado de psicopata, né? Olha só que coisa, né? Você falou que muitas vezes o psicopata ele é muito social e, na verdade, o transtorno que o psicopata tem, entre aspas, né? É o transtorno da personalidade antissocial. Só que olha só que coisa, né? Ele é antissocial porque ele não tá. Não estou falando do psicopata aqui em específico, né? Ele é antissocial, só que ele muitas vezes ele se utiliza de manipulações da inteligência que ele tem para socializar, mas sempre com um objetivo, assim como também faz o narcisista. Mas você perguntou assim, se pode ser extrovertido, introvertido? Normalmente é extrovertido, porque eles precisam ser extrovertidos. Uma pessoa que é narcisista e introvertida, ela perde muito poder de alcance, né? Ela perde o poder de dominar, de exercer dominância, de controlar os outros, né? O Silas Corrêa perguntou: o narcisista pode ser confundido com o sociopata? Sim, na verdade, o sociopata, assim, ele não é um transtorno, né? O sociopata, ele acaba sendo algo que fica no meio do caminho, é igual você falar psicopata para um antissocial, né? Na classificação, o sociopata, ele fica meio solto. Mas, assim, hoje em dia, é muito fácil de você confundir, na verdade, todos os transtornos de personalidade, né? Eu vejo, hoje em dia, muita gente falando também sobre psicopatas, né? Só que também tem muito conteúdo sobre borderline, sobre bipolar, e quando você começa a colocar uma coisa do lado da outra, fica muitas vezes similar. Então, sim, pode ser confundido. Mas o que eu sempre reforço para todo mundo, né? Pode ser narcisista, pode ser bipolar, pode ser borderline, etc. O que vale a pena é menos você ficar prestando atenção no rótulo, e sim se te faz mal ou se não te faz mal. Se te faz mal, então, o primeiro ponto que você tem que tomar é como eu vou encerrar esse relacionamento, como que eu vou embora, como que eu saio daqui. Aí você toma os passos, que normalmente é contratar um psicólogo, contratar um advogado, só que eu vejo gente que fica viciada nisso, né? Fica viciada em rotular, em estudar, mas quando você fala, pô, e aí, mas o que você está fazendo? Você está agindo? Ah, não, eu estou estudando ainda. Aí você fala, putz, então não está servindo para nada o conhecimento. Entendi. Tá muito na moda o stalking agora, né? Que na moda Sim. não, já existia, mas agora foi aprovada uma lei no Congresso que pune o stalking.
o narcisista também pode ser um stalking se ele não lidar bem com o término de um relacionamento? Relacionamento Sim. de amizade, de trabalho, qualquer um. Ele pode se tornar um stalking também? Sim, sim. Na verdade, assim, tem sim uma lei, né, que fala sobre o crime de stalking, né, que em português seria o crime de perseguição. Isso. E aí o que eu percebo na verdade, todo narcisista ele acaba se tornando um perseguidor, só que nem sempre entra no conceito do crime. Aí eu vou explicar qual que é a diferença. Eu já fiz um conteúdo sobre isso, falando que quando você tem um relacionamento com um narcisista, esse relacionamento ele nunca vai acabar. Você pode se separar hoje, né, divorciar, ficar sem falar. Se daqui a 20 anos você mandar um oi sumido para ele ou para ela, ele vai aceitar você. Por quê? Porque ele sabe que é mais uma vítima de suprimento narcísico, né? De ficar cutucando, de obter energia, de obter benefícios dessa pessoa. Só que, justamente por isso, que quando eles terminam o relacionamento, ele ainda tenta manter ali no Instagram, no TikTok, no Facebook, com fakes, né? Nossa, quanto caso que eu recebo que tem fake, porque fizeram fake, porque tem um fake, não sei o quê. Agora, o crime de stalking mesmo, só que assim, né? Você tem um fake e ficar olhando a pessoa, isso não é stalking. O stalking seria algo muito mais pesado, do tipo assim, exemplo, Perseguir, perseguir, ir atrás de mandar carro. mensagem, é, é, Uhum. mandar presentes também é um stalking, uma perseguição ou não? Também entra, É, o né? que, o que acontece? O presente, ele não entra no crime em si, mas, na minha opinião, assim, eu vejo como uma forma de exercer ainda controle, exercer domínio ou mesmo presença, do tipo assim, ó, terminou, mas ó, toma aí meu presente, aí, quanto tempo, hein? Mas toma essa cartinha, esse negócio que eu te mandei, aí você lembra da pessoa, né? E querendo ou não, para quem tá afastado de um narcisista há tanto tempo, quando você ouve a voz de novo, quando você se lembra que ele existe, aí já vem aquela bad vibes, aquela sensação assim, meu Deus, essa pessoa de novo, sabe? E cuidado, hein, quando vocês receberem presente para não comer, igual o cara comeu o brigadeirão lá, morreu lá, então não faça. É isso que eu ia te Uhum. perguntar. O narcisista é capaz de matar uma pessoa? Assim, ó, o que que eu vejo ultimamente, né? Muitas pessoas têm esse medo. Ah, não, mas você não vai me matar, você não vai acontecer isso. Todos os casos que eu trabalhei até agora, nunca chegou perto disso, né? Eu acredito que é o seguinte, quando a pessoa ela é narcisista, ela não tem, ela pode fazer tudo, né? Normalmente o narcisista ele gosta de cometer crime de falsidade, né? Tipo falsificar assinatura, cometer estelionato, pequenos desvios do dinheiro do cônjuge, do trabalho, essas coisas. Mas matar, eu acredito que eles não chegam. Por quê? Porque imagina para um narcisista que se ama, o narciso apaixonado no reflexo do rio. Imagina ele ser preso. Acabou a vida dele. Acabou tudo que ele era para os outros. Então, eu acho que eles não arriscam chegar até esse ponto, entendeu? E, e eu vivo com esse medo porque sofria violência domésticas, ameaça e perseguição. Uhum. Isabelle Oliveira, fato, doutor, concorda demais. Advogado eu chamo doutor? Eu nunca sei. Chama? Assim, o que que acontece? Tem muita. Nossa, inclusive, Alexandre, obrigado por essa pergunta, porque eu gosto. Esse é um assunto que eu acho que precisa ser esclarecido. Até hoje eu nunca ninguém vi esclarecendo isso, né? Assim, de um lado a gente tem aqueles advogados mais conservadores que falam assim, não, mas tem uma lei de 1800, se não me engano, é 1850, que era do Império ainda, que fala que todo advogado tem que ser chamado de doutor. Aí tem pessoas do outro lado que falam assim, doutor é só quem tem doutorado. E assim, eu respeito as duas opiniões e agora, já há quase 10 anos de advocacia, eu entendi que o doutor, você não precisa falar se você não quiser, mas se você opta por falar, não é por classificação de título acadêmico e não sei o que, e sim uma forma de respeito à pessoa, igual quando você fala excelência, senhor, bença, essas coisas. Mas fica a seu critério, quiser chamar de Arthur ou doutor, tanto faz também. Entendi, doutor Arthur. Obrigado. É, você é a Valnida Faria, tá falando que você é demais. Obrigado, valeu. Doutor Arthur. Você atende aqui em São Paulo? Você atende todo o Brasil? Como que funciona?
Então, a maior parte dos meus clientes são de São Paulo, porque eu também sou de São Paulo, né? Mas eu atendo a todo o Brasil. Na minha última contagem, o meu escritório está com um processo em 14 estados do Brasil, né? Em todas as regiões. A gente tem processo no Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E é possível, né, atuar em todos os estados, porque eu aqui de São Paulo eu consigo entrar no Tribunal de Pernambuco, no Tribunal de Minas, do Rio Grande do Sul e fazer os protocolos. As audiências também são online, né? A grande parte, né, é online, então acaba não precisando. E olha só que interessante, né? Muitos clientes que eu tenho aqui, na verdade a maior parte dos clientes que eu tenho, mesmo os que são aqui de São Paulo, às vezes até do mesmo bairro, sempre prefere fazer online. Então acaba que sendo interessante isso, porque expande, né, também a É possibilidade. legal. E quando que uma pessoa deve entrar na justiça contra uma pessoa narcisista? Então, aí essa também essa é uma excelente pergunta, Alexandre, porque assim, quando você olha um conteúdo assim, quando você começa a desvendar quem é essa pessoa narcisista, você fica muito ansioso, você começa a falar, não, espera, o que eu preciso fazer agora? Sabe, próximo passo, mais informações, e muitas pessoas acham que tem que processar, mas nem sempre é necessário. Primeiro você tem que analisar o seu caso e verificar se realmente vale a pena processar ou não. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes o que a pessoa precisa antes de procurar um advogado é primeiro ter um lugar para ir. Às vezes é uma mulher que está muito dependente financeiramente do homem, se ela pede um divórcio, às vezes além dela apanhar, ela pode ser expulsa. Então primeiro ela tem que ter um dinheiro, né, arrumar a vida dela para depois ir para outro lugar. Mesmo vale para homem também, né? Claro que não vai ser agredido, mas provavelmente vai ser jogado para fora de casa, normalmente acaba acontecendo isso. Então tem que se planejar primeiro. A Lori Lemos está falando isso. Estou em medidas protetivas, divórcio litigioso, ainda está para Uhum. decisão judicial sobre as visitas da filha. Descobri com as terapias que estava casada com um narcisista. Eu era o provedor da casa. Cada caso é difícil. Eu não sei, você Uhum. pode comentar um caso sem citar nomes, para a gente entender melhor como que funciona na justiça, o caso sobre isso? Claro, posso sim. O sigilo profissional, né? Desde que você não revele quem foram as pessoas, tá tudo certo, né? Então, o que eu posso contar é assim, né? Que, claro que são tantos casos e cada Um, um é ca- tão diferente. um caso que Pode te falar. marcou, assim, que você fala assim, nossa, esse eu não esperava, esse eu nunca vi. Um caso marcante, incrível, assim, curioso. Olha só que coisa. Muitos foram marcantes, né? Mas um que eu achei muito marcante foi um que eu estava atendendo a pessoa e foi um dos primeiros casos que eu peguei, né? Era uma mulher, minha cliente, e eu estava atendendo ela tal. Só que ao longo do tempo eu fui começando a perceber que ela estava invadindo a minha privacidade. Ela estava exigindo mais reuniões do que deveria, ela me ligava em horários que não deveria, e aí aos poucos eu fui sugerindo para ela determinados caminhos dentro do processo e ela queria outras coisas. Mas eu falava, olha, isso não é possível, isso não dá, mas ela falava, tá aí isso, e eu sempre respondia. Só que conforme ela ia vendo que o que eu queria fazer, né, o que deveria ser feito de acordo com a minha orientação profissional, ela ia vendo que não ia bater com o que ela queria, ela foi começando a me intoxicar, ela começou a falar coisas como, por exemplo, assim, eu acho que esse caso é pior do que o que você viveu com o seu pai. Umas coisas assim que pareciam que queriam me gatilhar para baixo, do tipo assim, você já viu caso pior do que esse? Como se ela mesma como se ela mesma ela quisesse se vangloriar do sofrimento que ela estava passando. E aí a partir desse momento eu ligou um baita alerta vermelho em mim, porque eu comecei a analisar a minha própria cliente, porque realmente ela estava indo para onde não deveria ir, né? E aí, num fatídico dia, ela me ligou, eu atendi. Eu nunca mais faço isso, mas naquele dia eu falei, não, eu vou ter que esclarecer tudo para ela. Eu fiquei falando 4 horas seguidas com ela no celular, sendo que no final eu falei, olha, não adianta, eu vou ter que rescindir. E aí eu mandei o contrato para ela rescindir e hoje, depois eu fiquei sabendo, né, do caso dela, ela continua trocando de advogados porque nunca querem. Acho que o advogado, depois de um tempo também igual a mim, cai a ficha e aí, putz,
É sabe? muito Então, problema, né? real- Muito problema. muito problema, muito problema. E assim, eu como advogado é aquilo, né? Eu estou exposto a isso. E esse caso é de essa mulher era a vítima ou narcisista? Então, olha só que coisa, né? Ela se vendeu para mim como a vítima. Só que assim, eu tava vendo ali que não que o ex-marido dela fosse vítima também. Eu vi que talvez fosse um caso dos dois terem um transtorno de personalidade, né? E assim, se for analisar, é possível em tese, porque assim, o narcisista, ele é um, como eu falei, é um lobo em pele de cordeiro, ele tá disfarçado. Então ele nunca vai se revelar de verdade para ninguém, a não ser para ele mesmo. Então, em tese, é possível que um narcisista clássico se case com uma narcisista oculta. Porque a oculta nunca vai revelar as verdadeiras intenções que ela tem em ser a vítima, e o clássico vai querer alguém para dominar. E quem quer ser vítima quer ser dominado. Então, pode ser que tenha sido esse caso, sabe? E já teve casos que você atendeu até o final que quem você atendeu foi o narcisista ou sempre foi a vítima? Eu. Você pode reformular, Alexandre, só para eu entender melhor a pergunta? Esse caso foi um de um narcisista, que querendo ou não foi narcisista. Já teve outros casos que você atendeu o narcisista ou você sempre atende a vítima? O que que acontece? Assim, eu parto do pressuposto que a pessoa que chega até mim é a vítima, né? Porque Uhum. a pessoa já chega assim, olha, aconteceu isso, isso e isso, né? Eu prefiro quem, por exemplo, é assim, ó, eu sempre presto atenção numa coisa. Quem só fala coisas ruins do outro, tem alguma coisa errada. Porque por que que você não admite que você tem algum erro? Por que que você não admite que você falhou? Afinal, ninguém é perfeito. Só que existe vítima perfeita também? Não sei. Aí eu começo a prestar atenção e eu acho que algumas pessoas que eu atendi eram sim. Ah, tá. Daquele do mito do Narciso, né? Porque o Narciso Uhum. sempre se admirava, ele nunca vai colocar defeitos nele. Agora, como você falou, agora o narcisista nunca vai colocar defeitos nele. É sempre o outro que está errado, é sempre o outro que errou, Exatamente isso. nunca foi ele. Que interessante, não sabia que às vezes. Exatamente. E, e para o juiz, é juiz ou não chega a júri popular, né? É muito difícil, né? É É, só juiz. o júri popular, ele é só para crimes que têm a ver com a vida, né? Ou seja, homicídio ou indução ao suicídio, né? Qualquer outro crime, qualquer outro caso não é júri popular. Então, realmente não acaba chegando a júri popular, mas é um juiz comum, digamos assim, né? A gente chama de juiz de primeira instância. E aí depois que ele julga, se quiser ter recurso, depois é julgado por três juízes de segunda instância, que são chamados de E depois desembargadores. vai, se a pessoa não aceitar, vai pro STF, né? Vai, vai lá. Aí, exatamente, assim, ó, por exemplo, a justiça ela tem quatro instâncias, né? A primeira é o fórum, a segunda por exemplo, aqui em São Paulo é chamado de Palácio da Justiça, né? Que é onde ficam esses desembargadores. Aí depois tem a terceira instância, que é o STJ, e depois a quarta instância, que é o STF. Então, assim, são muitos recursos, são dezenas de recursos, e por causa disso, às vezes que o processo ele se arrasta durante tanto E tempo. o narcisista, ele aceita na primeira instância ou geralmente ele luta até o final? Então, não, vai até o final e assim, já tem recurso logo na primeira instância mesmo, antes de acabar. É assim, é batalha judicial mesmo. É claro que eu não fico instigando isso, eu sempre tento resolver da melhor forma possível, porque eu também sei que a pessoa lá do outro lado, ela tem um advogado, então eu tenho que estabelecer um contato com esse profissional, e então eu sempre busco resolver da melhor forma possível. Se for possível, eu vou tentar resolver num acordo, porque é a forma mais rápida que tem de você solucionar. Só que às vezes, infelizmente, acaba tendo recurso atrás de recurso e eu acabo tendo que respeitar o que o cliente quer, porque eu vou ter que defender ele, né? Então eu acabo, por exemplo, o que acontece? Se a outra parte, né, quem está contra você faz um recurso, você tem que fazer a defesa do recurso. Você não pode simplesmente deixar quieto. Então acaba dando mais trabalho para o advogado isso. E a experiência que você tem até com o seu pai. O narcisista, ele fala que ele é narcisista ou ele nunca fala que ele é narcisista? Então, olha só que coisa, né? Eu já tive casos em que
a pessoa pegou e falou assim, né? O ex da minha cliente pegou e falou assim: eu sou, eu sou narcisista mesmo. Teve um que falou assim, eu sou narcisista mesmo, e teve outro que, desculpa por isso, eu vou tentar me curar e tal, 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 mas nunca melhorou. Então, eu acho que dependendo da pessoa, ela consegue reconhecer sim, ela consegue reconhecer o que isso significa para a vítima, porque às vezes, porque muitas vezes ela percebe que a vítima fica chocada quando fala nesse termo, ou começa a falar sobre esse assunto, e aí justamente nisso o narcisista vai lá e fala, ah, então eu sou narcisista mesmo, porque eu sou cruel. Eles gostam de ver isso, né? Do tipo, eu sou inteligente, eu sou manipulador, eles se deliciam com essas O coisas, né? narcisista é capaz de bater no seu cônjuge ou não? Sim, é assim, isso na verdade é uma das coisas que mais tem, né? Crime de violência doméstica, né? Lesão corporal, ameaça. Então, muitos casos que eu pego, assim, por exemplo, vai, de mais ou menos uns 40% de casos que quando a minha cliente é mulher, normalmente ela sofreu violência física, sim. E a mulher também, um relacionamento narcisista, que eu acho que mais geralmente chegam em seu escritório relacionamento amoroso, né? Relacionamento de amizade é muito difícil chegar, né? Acho que nunca chegou. Relacionamento. Olha só a coisa. Normalmente é relacionamento amoroso, mas também acaba acontecendo o quê? Chega também relacionamentos abusivos dentro do trabalho, Ah, olha só a coisa, dentro do condomínio, né? Então acaba se tornando relacionamentos difíceis. Já chegou também para mim, acabou não fechando, né? Porque não precisou fazer um processo, mas já chegou também problemas dentro da igreja, entre amigos. Eu nunca. Olha só que coisa, né? É um lugar que não é para ter isso, mas tem, né? E já chegou também para mim caso de irmãos. Entre amigos, eu nunca percebi, porque nunca chegou até mim, né? Porque eu acredito que quando é amigo, é mais fácil de corta, né? você cortar, né? Corta. Entendeu? Mas no trabalho é difícil, né? Porque você tem que mudar de trabalho e é muito complicado. Agora na igreja é fácil, né? Corta a Também, pessoa, né? Muda de sim. igreja. A Lori Lemos perguntou, e acho que é o caso dela. É claro que você não é advogado dela, não sei se é, mas como seria judicial um divórcio e guarda e visitas de filho com um narcisista? Como o juiz vê essa situação? Então, para o juiz, como que ele vê o divórcio e a guarda e visitas do filho quando um pai é narcisista? Então, o que acontece, né? Assim, como que a gente aborda isso dentro de um processo judicial? Bom, a gente tem que partir do pressuposto que esse assunto em específico, ele é até falado nas faculdades de psicologia. Só que, segundo conversando com alguns psicólogos, eles me falaram que esse assunto ele é passado muito depressa, como se fosse assim, é uma parte de uma matéria ali de um semestre por pouco tempo. Então, ninguém se aprofunda muito nisso, né? Os psicólogos. Se quase nenhum psicólogo se aprofunda muito nisso, imagina alguém do Sim, direito. Tipo assim, né? A gente tem, né, nas faculdades de direito, a matéria psicologia jurídica, mas é algo não no sentido de você ficar verificando transtornos de personalidade, e sim no sentido de como se comportar num tribunal, como falar no momento certo, como interpretar outra pessoa, é mais nesse sentido. Então, o cara que está lá, né, o juiz, a juíza, o advogado, o promotor, você tem que partir do pressuposto que eles não vão saber o que é isso, ou se souberem, é uma, digamos assim, senso comum. É algum vídeo aí que ele viu rapidinho, alguém que falou para ele, e é isso. Então você tem que explicar o que é isso primeiro, né? Mas óbvio, também não adianta ficar fazendo uma lauda ali de, né, TCC. Não, é rápido e de forma concisa, inteligente e prática. Aí você explica o que é isso, você explica se for necessário, porque nem sempre também é necessário explicar. Na verdade, na maior parte das vezes não é necessário. Você explica em que atitudes que o narcisista comete que afetaram ou podem afetar o cônjuge ou as crianças. Aí, a partir disso, você vai demonstrando, nossa, excelência, ele pratica triangulação. Quando pratica triangulação, a confiança entre os membros da família vai se quebrando, vai se deteriorando ao longo do tempo. Quando ele pratica, por exemplo, uma descredibilização de uma das crianças, né, de um dos filhos dele mesmo, com relação aos outros, ele está tirando a autoconfiança dessa criança. E é uma coisa que vai envenenando a alma da pessoa, né? A tirada de confiança de um pai ou de uma mãe narcisista, porque ela cresce achando que é ruim, ou cresce achando que tem que ser melhor do que todos os outros, porque foi estimulada a vida inteira para isso.
Então, aí você vai mostrando, ó, eu quero a guarda por causa disso, ou eu quero redução de visita por causa disso. Aí é montando De quebra-cabeça, sabe? caso a caso e também com as De casa a provas casa. que tiverem também, né? Varia muito de caso a caso. E no trabalho, como que eu posso observar um chefe narcisista? Pois é, né? Assim, quando você tem um chefe narcisista, eu acredito que eu não tenha passado por isso. Eu tenho aí uma desconfiança, mas eu não posso dizer, né, de uma pessoa que eu estive envolvido profissionalmente, mas eu acredito que assim como em qualquer relacionamento, a pessoa narcisista ela não tem os limites, né, pré-estabelecidos, que são chamados também de boundaries, né, que seria os limites traduzidos mesmo, que é o quê? Sabe aquela pessoa que do nada chega em você e já quer perguntar coisa íntima sua ou falar coisa íntima dela, contando segredo, às vezes fazendo uma nojeira, uma palhaçada acima do tom? Normalmente isso daí é um red flag para mim. Por quê? Uma pessoa bem educada, ela não se revela totalmente para você. Primeiro porque você tem que pensar assim, né? Por que alguém se revelaria tão cedo para mim? O que ela está ganhando com isso, né? Via de regra, você não precisa ficar revelando segredo para os outros, até porque eles podem te prejudicar com isso. Então, eu já paro para pensar nisso, né? Essa quebra de limites. E aí, o chefe, ele acaba fazendo isso, ele acaba alternando aí, às vezes, entre ser o amigão, mas que na verdade só tá doidinho para que você conte algum deslize seu, do tipo, pô, cheguei bêbado naquele dia do trabalho e ninguém percebeu. Aí ele falou, o quê? Aí daqui uma semana você é dedurado lá e é demitido. Ou, por exemplo, ficou sabendo que você se envolveu com alguém do trabalho ali, mas foi um negócio no segredo, ele vai lá e conta. Ou o contrário, né? Ele derruba os seus limites a ponto de, por exemplo, te ligar fora do horário, pedir coisas que não são sua função, mas sob um falso pretexto de ser um favor. Não, é só agora, pô. Se você fizer isso para mim, eu falo bem lá de você pro chefe, mas aí na verdade quem é promovido é outra pessoa. E o Ou, espertão rindo lá atrás, né? ou pega as informações e manipula para usar essa pessoa depois como ela quiser, né? Exatamente, tipo assim, você conta o negócio, aí você fica na mão da pessoa por causa dessa informação que ela tem, entendeu? Por isso que eu acho que é importante o autoconhecimento, né, doutor? A gente Uhum. tendo autoconhecimento, a gente vê. É claro que a gente vai cair às vezes, porque a gente é ser humano, a gente se ilude com uma pessoa ou outra, é normal do ser humano com a emoção à flor da pele, mas o melhor é o autoconhecimento e quando estiver fazendo mal, cortar. Agora, quando tem Uhum. filho, família envolvido, eu acho que aí é só o direito que pode ajudar e outros Sim. caminhos, né? Por exemplo, uma mulher que depende do marido tentar já se desvincular, pedir para uma amiga, não sei o quê, tentar brechas para sair disso, porque eu acho que viver com uma pessoa narcisista o tempo todo deve ser uma dor de cabeça danada, né? O que que eu vejo assim? Não, demais, assim, né? Eu costumo dizer que é um inferno na Terra, né? Por quê? E olha só a coisa, é um inferno que inicialmente você não percebe. Por quê? Porque você acha que aquilo é o normal. Então, por exemplo, se você nunca teve algo bom, como que você vai saber que o ruim não é bom? Porque, por exemplo, quem é filho de narcisista já tem aquele modelo de relacionamento dos pais, já tem aquele modelo de relacionamento como o padrão. Então, o padrão é o ruim, aí quando você vê pessoas normais, você acha, ué, tem alguma coisa estranha. Inclusive, quem se relaciona com narcisista, quem é filho de narcisista, fica viciado em viver no caos. Então, por exemplo, quando tá tudo muito bem, tá tudo muito tranquilo, você começa a querer arranjar problema para sua cabeça, você começa a brigar com as pessoas, inventar brigas de onde não existiram, tudo para você se colocar naquele modo de sobrevivência que você estava quando você vivia com o narcisista. E eu digo modo de sobrevivência porque imagina alguém 24 horas por dia na sua cabeça falando que ou você é feio, ou você é burro, ou que o que você tem não tá bom, ou que o que você é não tá bom, e que você tem que sempre melhorar e falando mal dos outros, uma pessoa invejosa. Imagina isso na sua cabeça por décadas. Você fica louco, entendeu? Mas é muita terapia e muito amor próprio para ver que não é. E Terapia na veia. você viveu isso e fala assim: você não é tudo isso que você tá me falando. Ué, cadê o melhor? Cadê o não sei o quê, né? Deve ser É isso muito aí.
complicado. Bem, doutor Arthur Capano, né? Isso mesmo. Capano, é assim que eu falei, né? Aham. Capano, que é especialista em casos narcisistas. Então, se você acha que precisa levar para a esfera judicial um caso narcisista, ou resolver antes do judicial, né? Como que é? Um extrajudicial, um acordo, Um né? acordo, né? Um acordo. Chama o doutor que ele atende em qualquer lugar do Brasil, né? Qualquer lugar do Isso Brasil. mesmo. Em qualquer lugar do Brasil. Mundo não, né? Mundo já é muito É, complicado. na verdade, eu tenho alguns clientes que eles moram fora do Brasil. Aí o que que acontece, né? Aí depende. Por exemplo, se o que ele quer fazer de processo está dentro do Brasil, aí eu consigo atuar. Se o que ele quer, então, por exemplo, assim, eu quero me divorciar com um gringo que eu me casei em outro país. Aí você vai ter que contratar um advogado desse país, mas assim, eu também falo, ó, eu tenho rede de contatos, né? Então eu sempre, pô, se eu não sei um advogado desse país, se eu não conheço pessoalmente, eu sei quem conhece. E aí eu consigo indicar, né? Então também não tem problema. Porque para você já é difícil as leis brasileiras, né? Que já Aham. tem cada coisa. Imagina você saber do mundo todo e dos Estados Unidos que tem 51 leis, né? O É, Alasca, Texas. Então, só é. Brasil, pessoal. Só Brasil que o doutor Arthur vai ajudar. E também em vagas familiares e a outra que eu esqueci. Na verdade, assim, eu atuo, né, tanto em processos criminais, como processos de família, inventário, trabalhista, a gente também atua em direito do consumidor, né, mas então, assim, eu tenho expertise nessas áreas. É claro que eu tenho mais expertise em direito de família e direito criminal, porque é o que normalmente acaba acontecendo, né, ou divórcio, né, pensão, que tem muito, mas também acaba tendo, por exemplo, medida protetiva, Maria da Penha, né, que acaba indo para o lado criminal. Então, qualquer coisa, chama o doutor para resolver o seu problema. Hoje a Que gente tem a ver falou com narcisismo. qualquer coisa. E hoje a gente falou de narcisista, que é um tema que a gente não vê nos meios de comunicação, nunca vi. Vi o perfil do doutor, gostei dele, simpático, carismático, fala bem, e aqui aceitou o convite da live. Muito obrigado, viu, doutor? Obrigado, Alexandre. Você faz perguntas muito boas mesmo. Você, assim, cada pergunta que você faz, você vai perguntando, putz, agora deixa eu falar que tem assunto pra caramba. Então, você dominou essa arte, né? Eu acredito que você a cada dia vai lapidando essa arte de fazer perguntas, né? E parabéns mesmo, agradeço demais por você ter me convidado. É tudo muito bem feito no seu canal, né? Tudo muito bem produzido. Você é uma pessoa muito organizada. Você pegou e falou assim, 8 horas em ponto, hein? Aí eu falei, então. 8 horas em ponto, não tem brincadeira, né? E novamente agradeço e muito obrigado mesmo, viu? Depois eu te passo o Pix, viu? Perfeito. Tchau, doutor. Tranquilo. Boa noite. Tchau, até Boa noite mais. a Tchau, todos pessoal. vocês. Tchau, Alexandre. E a live vai ficar salva, compartilhada com vocês. Se alguém quiser assistir, vai ficar salva, tá bom? Perfeito. Tchau, Até mais, Alexandre. pessoal. Tchau, Boa tchau. noite.